Nada de muito novo no front, mais um aparelho com aquela carinha de iPhone que nos acompanha desde meados de 2014. O corpo segue trabalhado em metal em todo o seu entorno, com vidro apenas para a frente do modelo. Nessa versão temos 7,1 mm de espessura e apenas 138 gramas de peso. Isso significa um iPhone de mesma espessura em relação ao modelo 6S, com 5 gramas a menos de peso. As linhas da antena ficaram menos visíveis e bem melhor integradas ao corpo em comparação ao iPhone passado. Um detalhe de engenharia e estética ao mesmo tempo. Logo de cara notamos que houve uma morte no iPhone 7. Descanse em paz, conector de 3,5 mm para fones de ouvido. Um conector padrão que serve para o seu fone de ouvido, carro, aparelho de som, simplesmente abandonado, jogado fora. Algo que sempre estava funcionando, deixado de lado. Bom, funciona mais ou menos assim. A Apple abriu mão de um conector que tem mais de 100 anos. Isso, a entrada de fone de ouvido como conhecemos hoje data do século XIX e desde então tem funcionado muito bem para entregar som para inúmeros periféricos. O problema é que usuários odeiam mudanças. Sair da zona de conforto é difícil e impor isso torna tudo pior. Agora, a entrada de fones, que aguenta puxões e trancos acidentais numa boa, será a frágil entrada Apple USB. E caso você danifique, boa sorte com o reparo. Afinal, sem bocal de carregamento, seu iPhone já era. Do lado bom da vida existe a mudança mínima no design do iPhone. A Apple fundiu o botão Home ao corpo do aparelho, e agora você não necessita clicá-lo. Basta aplicar um pouco de pressão com a intensidade customizável para que o botão entenda seu toque. Essa fusão com o corpo do aparelho ajuda na sua certificação IP67. Isso significa que o iPhone pode ser submerso em água doce em profundidades de até 1 metro por 30 minutos. Ou seja, as quedas na privada estão liberadas. Só que não. A questão é que a Apple afirma bastante, ela deixa isso bem claro nas suas notas que tem publicado, que o iPhone é resistente à água e não à prova de. Ou seja, um copo d'água que tomba em cima dessa tela ou desse corpo, sem problema, mas piscina, não. Não foi dessa vez que a Apple colocou o traseiro à prova, garantindo de fato que o aparelho pode nadar. Se a certificação fosse IP68, como alguns aparelhos concorrentes, seria uma certeza. Porém, como trata-se de IP67 e a empresa fazendo questão de se eximir de responsabilidades, até que a Apple de fato assuma oficialmente a proteção de forma ampla, devemos tratá-la como resistente e não à prova. Rodando o iOS 10 em seu lançamento, temos o aparelho equipado com chipset Apple A10 Fusion, de CPU quad-core com coprocessador de sensores M10, GPU de 6 núcleos e 2 GB de RAM. Vale notar que a Apple não costuma divulgar a velocidade exata de suas CPUs, apenas indicando que ela seria 40% mais poderosa que a geração passada. Em benchmarks é possível notar uma marcação de aproximadamente 2.34 GHz para os 2 núcleos de alta performance. Quanto aos 2 núcleos de economia de energia, apenas marca-se 1/5 do consumo dos de alta eficiência. Temos ainda Wi-Fi ABGN AC Dual Band, Bluetooth 4.2, GPS GLONASS, 4G LTE, NFC apenas para uso do Apple Pay, leitor biométrico e armazenamento interno não expansível de 32, 128 ou 256 GB. Dando vida para a frente do iPhone 7, temos uma tela IPS LCD de 4.7 polegadas, rodando a resolução de 750 por 1334 pixels, fechando em 326 ppi de densidade. Segundo a Apple, a novidade não está em nenhum dos números acima, que são os mesmos do iPhone 6S. A novidade está na tela, com uma gama de cores mais ampla, ou seja, um novo LCD de melhor qualidade que equipa o modelo 7. Assim como no iPhone 6S, há proteção de íon reforçado no vidro frontal do iPhone 7. Ok, isso quer dizer que ele tem resistência a pequenas manchas de gordura, ele tem uma facilidade maior para se limpar. Não que ele não pegue manchas de gordura ou então não fique com marca de dedo. É mais simples você tirar elas dele, certo? Além disso, tem a proteção contra pequenos riscos e pequenas abrasões. Não é muita coisa, claro, é coisa do dia a dia, não adianta pegar um martelo e tentar... Bom, você vai conseguir danificar essa tela dessa forma. De qualquer forma, ainda temos o 3D Touch, tal como no 6S, no 7. Basta apertar com um pouco mais de pressão que a tela reconhece isso. Já falamos de apertar com mais força logo no início dessa análise, onde a construção se refere ao botão Home do iPhone. Podemos, de certa forma, integrar esse quesito ao display a partir de agora, afinal o botão nada mais é do que uma zona afundada do display a partir dessa geração, pois não há mais de fato uma peça ali, apenas uma extensão do mesmo material e lógica do display com seu 3D Touch, porém com leitura digital no meio. O Taptic Engine no interior do iPhone emite uma vibração específica ao apertar o botão falso, e assim a sensação de clique no botão é simulada. Sério, parece que esse botão clica, mesmo sendo tudo um truque de vibração. Indo para o uso no mundo real, temos considerações sobre a nova velha tela do iPhone 7. A primeira delas é que a visualização sob o sol está melhorada. A segunda é que, mesmo sem mudanças na fórmula favorita da Apple em tamanho de tela e resolução, temos o painel LCD tunado, principalmente no setor de cores. Dentre os LCDs que testamos por aqui, sempre questionamos que poucos têm capacidade de imitar o preto com decência.
ou seja, fazendo o cinza escuro o mais escuro possível. Ok, temos um bom exemplo no iPhone 7, que ainda não migrou para o AMOLED ou LED, enfim. No seu uso do LCD, a Apple construiu um painel muito mais preciso em cores, brilho e contraste, com a tal gama de cores ampliada. Isso significa para o usuário final uma transição entre as cores mais suave e harmônica, evitando aquelas tirinhas de cores em degradês e escalas de cor. Simples assim, com aspecto de imagem melhor em geral. É bem claro que essa mudança é em prol da mudança da câmera do aparelho, mas falaremos disso mais tarde. Finalmente temos os tão clamados alto-falantes estéreo no iPhone. Um deles fica na parte de baixo, como sempre foi, e o outro encontrou espaço ao lado da saída de som para ligações, no topo do aparelho. Quando falamos ao lado, dizemos internamente, por fora não muda nada. Mas não é uma questão de números, onde apenas um falante vira dois. Parece que a Apple finalmente aceitou as críticas e equipou o aparelho com unidades de som que produzem tons mais nítidos e potentes, deixando assim clara e alta a música que você for ouvir direto do aparelho. Um ponto para a melhora desses falantes, com os agudos e frequências mais exigentes, que conseguiam causar alguma distorção ou incômodo no iPhone 6S. Isso significa até mesmo uma melhoria forte ao ouvir voz falada no aparelho, o que impacta significantemente em videoconferências e Skype, por exemplo. Resumindo, a Apple aprendeu essa lição. Uma pincelada num fato: o iPhone 7 traz o iOS 10 embarcado como sistema inicial dele. Sistema inicial porque ele vai receber inúmeras outras atualizações ainda. Portanto, o que ele começa, o início da sua vida útil será com o iOS 10. Bom, nessa versão nós temos várias melhorias de sistema, sendo inúmeras mudanças pequenas de design, ajustes e tudo mais, mas uma das mais marcantes mudanças é a integração melhor do iMessage com outros apps. Ele conversa de forma mais ampla, enfim, ele funciona de uma maneira bem diferente e reformulada. É uma aposta tanto por parte da Apple nessa versão do sistema. Mudanças também nos controles rápidos, aplicativos de música e notícias e também a adição de notificações expansíveis, widgets e integração ainda mais sólida dos apps com a Siri. Usabilidade ainda significa o quanto é eficaz a leitura de digitais no aparelho, como sempre. No caso do iPhone, tínhamos um referencial no reconhecimento instantâneo ao colocar o seu dedo sobre o botão Home para desbloquear o aparelho. Bom, repetindo a bruxaria no iPhone 7, e aqui está outro recordista de velocidade. Tocou, desbloqueou. Vimos que muita gente perguntou sobre a mudança de CPU no iPhone 7. O foco dual-core da empresa visou por muito tempo em extrair o máximo da CPU, isso sem adicionar núcleos infinitos para tarefas mais pesadas. A solução era, tal como em computadores de mesa, aumentar os gigahertz da CPU. E dá certo, todos sabemos. Porém, a Qualcomm mostrou no Snapdragon uma coisa semelhante ao que a Apple acabou fazendo agora. Por que não trabalhar com dois grupos dual-core? 2 de alta velocidade e 2 de baixa velocidade. Assim basta trocar entre os dois pares conforme necessário. Dessa forma, sem usar Snapdragon, a Apple criou seu chip A10 Fusion, que opera dessa forma. Assim como alguns Androids que saíram desse ano, o iPhone agora trabalha a economia de energia e performance bruta lado a lado, em 2 grupos de CPU, ficando a inteligência de usar o grupo mais potente somente quando necessário, algo como já mostrado na tecnologia Big Little, que já conhecemos de outros smartphones de ponta. E deu certo. O casamento entre o iOS e o hardware da Apple arranca resultados. É um sistema fechado e desenvolvido para que não haja chances das coisas darem errado. E com a potência adicional do chip desse ano, pode-se dizer que 100% do conteúdo da loja opera consumindo menos recursos do que o iPhone pode oferecer no momento. A longo prazo, veremos apps e games mais vorazes sendo lançados, já fazendo uso da CPU e GPU mais potentes que a maçã lançou em um iPhone. Já falamos que o iPhone 7 não tem entrada para fones de ouvido? Assim, mas é que tem mais problemas no fato desse aparelho não oferecer uma conexão de 3.5mm no seu topo. Os acessórios. Existem gadgets interessantíssimos que utilizam essa porta de áudio para outras coisas, indo desde controle remotos até leitores de cartão de crédito. Dessa forma, perde-se uma quantidade considerável de possibilidades no iPhone 7 com seu retrocesso, deixando sem uma capacidade que até telefones que custam R$300 oferecem. Eis outra coisa que definitivamente mudou no iPhone 7. Lembra que falamos da gama de cores do display? Agora você vai entender. Com câmera traseira de 12 megapixels, abertura de 1.8, detecção de fase, OIS ou estabilização ótica, flash Quad LED Dual Tone, temos uma câmera capaz de ver melhor no escuro. A abertura de 1.8 significa 50% mais entrada de luz no sensor. Isso não só clareia fotos, como permite menos tremores em fotos com pouca luz. Afinal, é mais fácil ver o que está ali, demandando menos tempo. E o resto fica por conta da estabilização física do sensor.
Caso você não tenha visto novidade, o OIS só estava presente na versão Plus do iPhone, e somente agora isso chega ao modelo não Plus. Logicamente existe um custo a se pagar por esse incremento, e a resposta é o tamanho do salto na câmera do iPhone para fora do seu corpo. Esse calombo que assombra os iPhones há algum tempo continua, visto que a Apple de fato acha isso normal agora. E de brinde ele se torna ainda mais saliente no iPhone 7. Do lado vídeos temos gravações em 4K, em 2160p a 30 quadros por segundo, com captura simultânea de fotos em 8 megapixels durante a produção de vídeos. Certo, a gama de cores. Existe um limite de nuances de cores e misturas de tons que uma lente de uma câmera pode ver. No caso do iPhone 7 nós temos uma mudança nisso. O sensor que vem equipado aqui tem justamente uma amplitude maior nesse registro. Agora some isso ao sensor que consegue ver mais luz, esse up de velocidade de registro e pronto, temos uma câmera superior à versão passada. Ou seja, leve em conta isso como um up, uma captura de imagens mais rápida e uma análise de cenas mais precisa. Para quem viu nossa análise do iPhone 6S, se não viu, convidamos a assistir, temos no iPhone 7 um passo adiante em melhoria, não uma grande mudança. É literalmente um incremento em qualidade de registro de cor e luz. E o pulo do gato do display reformulado do iPhone 7 está justamente aqui. As fotos tiradas por ele mostram-se notavelmente boas quando vistas pelo display do aparelho, fazendo assim a ponte perfeita entre a tela que mostra mais cores e a câmera que captura mais cores. Talvez no seu PC não pareça tão interessante o resultado fotográfico do aparelho. Daí a jogada de deixar na cara do usuário um equipamento que justifique o avanço da câmera e mostre seu resultado em comparação às gerações passadas. Menção honrosa para o flash True Tone de 4 LEDs presente no aparelho, que visam mais luminância e melhor adequação de cor em relação ao modelo do ano passado. Indo para a câmera frontal, são 7 megapixels de abertura 2.2 e gravações em 1080p a 30 quadros por segundo. Isso significa um avanço interessante dos 5 megapixels da geração passada, mantendo o truque do Retina Flash ativo e oferecendo fotos claras, precisas e de boa qualidade, como antes. Novamente temos um pequeno passo de avanço entre a câmera frontal do iPhone 7 em relação ao 6S. Havia uma maldição assombrando os iPhones, em que suas baterias estavam diminuindo a cada geração. Porém, exorcizaram a bruxa no iPhone 7, e a bateria do aparelho subiu dos 1715 mAh da geração passada para novos 1960 mAh. Já é alguma coisa, pelo menos. O resto dos truques fica por conta das promessas que se repetem ano a ano com o lançamento de novos iPhones. Processador mais eficiente no uso de energia, melhorias do iOS 10 em relação ao gerenciamento energético do sistema e tudo mais. Isso se traduz em algumas horas a mais de uso do iPhone 7 se comparado ao iPhone 6S. Nunca defendemos iPhones não Plus aqui no canal Tech no quesito autonomia de bateria. Um iPhone, o 7 no caso, ainda significa ter até 10 horas de uso misto, mostrando-se algo insuficiente para passar o dia na sua mão, principalmente quando você faz uso ativo dele. Muito bem. Antes que vocês perguntem isso nos comentários, vamos já deixar aqui. Fizemos o nosso teste padrão no iPhone 7. Deixamos apenas o Wi-Fi conectado, brilho no máximo e fizemos streaming contínuo durante 1 hora. Nosso teste consumiu até 20% da bateria. O valor ficou variando um pouco, entre 18% e 20%. E é mais ou menos isso que ele consome a cada hora no nosso teste padrão aqui do canal Tech. E voltando ao doloroso assunto dos fones de ouvido, dentro da caixa do iPhone 7 temos a declaração de engula isso da Apple, que é o adaptador de Lightning para o conector padrão de áudio. Pelo menos ele já vem incluso, nesse primeiro modelo, sem conector tradicional, claro. Junto ao pacote temos os EarPods de sempre, sem mudanças na sua qualidade de som em comparação aos modelos do ano passado. Audiófilos devem buscar modelos de melhor qualidade, afinal não é o momento de encontrar fones premium no kit inicial da Apple. Até chegou a parecer que a companhia traria um kit inicial de fones superiores ao normal, até porque parte da justificativa em torno do abandono da conexão analógica foi justamente o teórico ganho de qualidade sonora e fidelidade de reprodução do Lightning. Mas nada feito. Para quem segue com a Apple anualmente, fazendo a venda do modelo anterior do iPhone para, com alguma diferença em cima, comprar o modelo seguinte, é um negócio que vale um passo apenas adiante. Certo, ficar resistente aos líquidos nefastos é algo que finalmente a Apple fez pelo iPhone 7. Isso sempre aprovamos no canal Tech e cobramos sobre os outros iPhones. Mas segue o resto. Entre os iPhones 6S e 7 existem melhorias, mas nenhuma novidade capaz de virar o jogo. Lembra quando o 3D Touch entrou no páreo? Um extra para a tela dos iPhones. Agora temos uma tela e câmeras com um passo adiante. Provavelmente não é suficiente para que uma troca do 6S para o 7 aconteça, deixando como escolha para quem não tem um iPhone ainda ou busca um, ou para aqueles que utilizam iPhones do modelo 6 ou abaixo.